Vamos abrir nossa Bíblia em Ezequiel, capítulo 22. Eu quero que você comece comigo no versículo 30. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Vamos lá, depois que você encontrar, o pastor dá início à leitura. Ezequiel 22, versículo 30. Podem todos se assentar, fiquem à vontade, vamos aprender dessa palavra hoje. Diz assim, posso ler, gente? Em casa, quem está em casa, você que nos acompanha na madrugada, você que nos acompanha no culto online às 11 da noite, ou você que nos acompanha pelas redes sociais, você sempre é bem-vindo nessa casa. Estamos sempre aqui diante de Deus e clamando a Deus que toda pessoa que aqui vier receba uma direção, sempre esteja anelado com o propósito de Jesus, que é levar salvação para toda a casa, amém? Nosso endereço é Rua Silveira Martins, 44, e toda quarta-feira estamos aqui, 9, 14 e também às 19h30. Este é o culto da noite, das 19h30, mas também você pode acompanhar aí nas redes sociais ou pela TV às 11 da noite, nas quintas-feiras, ou então na sexta-feira, na madrugada às 3 da manhã. Amém, gente? Vamos ler então? Versículo 30 diz assim: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse aonde? Na brecha, perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. O Ezequiel recebe de uma direção de Deus, e essa informação dada do céu é: vocês estão em falta comigo, porque há uma destruição vinda contra esta terra, mas não há pessoas que se oponham a essa destruição. Não há pessoas que estejam lutando para que aquele mal não aconteça. Nós temos que estar de olhos abertos para que o mal não visite nossa casa, porque pode acontecer. Pode ou não? Pode. Mas nós temos que estar atentos. Por isso ele fala: procurei alguém que encontrasse essas brechas e tapasse, fechasse. E tenho tido uma inspiração de Deus, eu até posso usar desse texto como uma forma de uma exegese para falar para você, que uma das coisas que mais importantes são na vida das pessoas, elas reconhecerem seus erros. Só que às vezes as pessoas não reconhecem. Vamos falar a verdade. Você conhece alguém que às vezes é um pouco duro assim? Conhece alguém que é duro? Aquela pessoa que não aceita que poderia ponderar, podia pedir perdão, podia voltar atrás de uma ideia. Conhece gente assim? Conheço muita gente assim, que às vezes fecha o coração e de jeito nenhum volta atrás. E a gente tem que cuidar com isso. O que o Senhor fala: estou procurando alguém que feche as brechas, que feche os espaços para o maligno entrar. E vamos ser sinceros, né? Temos muitas das pessoas que conhecemos, pensando diretamente nos nossos familiares, que nós sabemos que eles não percebem brechas. Tem gente que não nota que tal ação ou tal atitude seja uma brecha, um erro, uma porta aberta para que haja destruição da casa. Exemplo, há pessoas que acham que a embriaguez não vai fazer mal nunca. Não acha? Sim ou não? Há até algumas pessoas que podem dizer, teologicamente, que estão corretas, que estão certas, que beber não tem problema, mas nós sabemos que algum dia isso vai trazer um resultado bom ou ruim? Ruim. Mas a pessoa insiste: pastor, o senhor vai falar só disso? Não. Tem pessoas, por exemplo, que vê uma frase que alguns já devem ter ouvido falar: homem não nasceu para ter uma mulher só. Já viu esse negócio? Já ou não? É uma fala bem machista, né? E se fosse ao contrário? Um dia até eu escutei: pastor, se falasse ao contrário, que mulher não nasceu só para ter um homem só, era ser chamada de pip, né? Quando é homem pode, mas quando é mulher, daí não pode. Entenda que o erro é tanto para um quanto para o outro. Mas tem pessoas que enxergam desse jeito? Tem pessoas que, tem gente que vai enxergar isso como uma brecha? Não vai. Vai achar que é uma coisa
Normal, é normal da vida. Não, é uma coisa que não tem problema nenhum isso aqui. Então o Senhor está procurando pessoas para fechar essas brechas. Quer dizer, há muitos dos nossos familiares que ainda estão entregues a estes pecados, que o Senhor procura alguém dessa família para lutar por eles. Diga amém. Diga que seja eu. Ou seja, você acha que é fácil fechar brechas, irmão? É fácil? Não é. Então, se você é a pessoa que vai fechar estas brechas, você tem que estar entendendo que vai ser árduo o trabalho. Vai exigir muito de você. Então, entendemos nós que muitos daqueles que amamos não reconhecem as brechas que elas deixam em sua vida, até porque alguns acham que estão muito certos. É aquela expressão, bom, pode ser que alguém erre, mas eu não erro. É mais ou menos assim. É aquela pessoa que ela tem uma autoestima tão alta que ela acha que não tem falhas. Quem reconhece que tem falhas? E é por isso que nós estamos melhorando, porque reconhecemos que erramos. Agora, aqueles que são duros e não reconhecem sua falha, estes não estão fechando as brechas. E aí onde mora um problema. Porque o Senhor quer evitar o sofrimento dessa família. O Senhor quer evitar o sofrimento desta casa. Por quê? Porque Ele fala, estou procurando alguém que interceda. Estou procurando alguém que tenha uma visão de fé diferente. Está todo mundo perdido no pecado, mas tem alguém que ainda tem uma luz de Deus. Amém? Tem alguém ainda que puxa, alguém que vê as coisas conforme as coisas são espiritualmente falando. Tem coisas que só são enxergadas do meio dos olhos, só do natural. Mas tem pessoas que só enxergam dessa maneira, mas o espiritual, ele acontece ao mesmo tempo que acontece as coisas espirituais, acontece do mesmo jeito que as coisas naturais. Só que às vezes nós não enxergamos. E por não enxergar isso, por não ter essa percepção, por não ter essa notoriedade, nós vamos às vezes agindo de maneira errada. E não estamos atentos para fechar as portas que o diabo está achando para entrar, as brechas que ele está encontrando. Eu me lembro de Neemias, coloca para mim aí, por favor, André, Neemias 6,3, não precisa você abrir, porque eu só vou ler esse versículo específico, depois eu vou para outra parte da mensagem. Tá certo aqui, filha, a câmera? Tá me seguindo aqui? Coloca aí, por favor. E enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Algumas pessoas tentavam impedir o Neemias de construir as muralhas, lembram disso? Não vou pregar sobre ele, só um exemplo. Ele estava trabalhando para fazer o quê? Alguém lembra? Fechar as roturas, as brechas. O Neemias começou a construir as muralhas do zero, porque elas foram destruídas. Algumas pessoas tiveram a sua vida obstruída, que o diabo entrou e avassalou a vida dela. Tem pessoas que o diabo zombou de tal maneira que destruiu tudo, e o povo foi destruído, gente. A Bíblia fala que todo Jerusalém foi destruída. As portas queimadas a fogo, nem templo de adoração mais existia. Ou seja, essa brecha foi tão grande, mas achou o Senhor um homem chamado Neemias disposto a fechar as brechas, amém? Que seja assim para mim e para você, que Deus nos encontre fechando essas brechas que o diabo acabou achando para nos destruir. E o Neemias está trabalhando e são enviadas pessoas até o Neemias e falam, Neemias, desce aqui, Neemias, para essa obra. Nós somos todos os dias sujeitos a essa vontade de desistir, não é verdade? Há uma vontade pessoal muitas vezes e muitas vezes uma vontade intencional. Muitas vezes as pessoas vão colocando situações ou situações te fazem pensar em desistir. Só que nós não podemos. Qual que é a frase do Neemias, bem dita, bem clara e bem colocada? Como que eu vou descer? Por que desceria eu? Por que pararia eu de fechar brechas? Por que deixaria eu de construir novamente essa terra? Se eu for com você, quem vai fazer isso aqui? Gente, tem pessoas que se você desistir, o pouco que ela cresceu com Deus, pode ser que se perca tudo. Diga misericórdia. Ou seja, o Neemias entendeu, se eu parar, pode ser que a minha família inteira pare. Às vezes o homem tem uma visão, a esposa está perdida. Você não pode parar, porque senão toda a família
vai se perder. Pode ser que a irmã esteja, pastor, eu estou buscando, estou clamando a Deus, e o irmão está com a visão totalmente perdida. Continue buscando a Deus, continue orando, porque se você parar, o pior pode acontecer com toda a casa. Então não desista, permaneça, amém? Bom, eu não vou falar mais do Neemias, mas quero trazer exemplos de como fechar brechas, de como se posicionar diante dessas batalhas. Vai a Gênesis capítulo 18 comigo. Gênesis 18. Você entendeu a mensagem? O enredo da mensagem? O Senhor está procurando pessoas que estejam dispostas a começar e parar no meio do caminho, amém? Ah, aprenderam? Pessoas que por nada vão? De jeito nenhum desisto, amém? Não desisto, eu vou lutar. Ainda que esteja sozinho, ainda que pareça estar abandonado, eu não vou desistir, eu vou permanecer no Senhor, amém? Diz assim o versículo de número 23, 18, 23. Se tivéssemos tempo hábil, nós leríamos até o 33, mas não vai dar tempo. Então vamos ler os primeiros versículos. Diz assim: E chegou-se Abraão dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Só para título de conhecimento, o Senhor está tendo uma conversa, Abraão está falando com Deus, com a intenção do sabido de que Deus falou para ele que Sodoma e Gomorra seria destruído. Aí o Abraão, sabendo dessa destruição que está para chegar, ele começa a falar com Deus. 24. Se porventura houver, se tiver por acaso, 50 pessoas que são justas na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Ele pergunta, ele faz essa pergunta a Deus. Resposta: longe de ti que faças tal coisa. Ele mesmo já entendeu, o Senhor não faz isso, o Senhor é bom, amém? Você conhece o seu Deus? Quando você vai orar, você tem que saber, é o Deus que você está orando, é um Deus que sempre faz o que é bom. Aí diz, o que ele fala mais? O Senhor fala assim, ó, o Senhor vai fazer que o justo e o ímpio morra juntamente, que o justo seja como o ímpio? Longe de ti seja isso. Não faria justiça o juiz de toda a terra? A pergunta que nós temos que ter em coração: quando nós vamos orar, nós sabemos a quem estamos orando? A um Deus que muda todas as coisas. Há um Deus que responde, nós não podemos duvidar. Quando Abraão vai falar com Deus, ele fala: o Senhor é um justo juiz. Quando você ora a quem? A um justo juiz. Quando você clama a um Deus verdadeiro. Você não precisa ter dúvida, você só tem que fazer a sua parte. Qual que é a parte do Abraão, irmãos? Ir lá livrar Sodoma e Gomorra? Não, ele tinha que fazer o quê? Orar. Lembre-se que existem momentos que você tem que fazer algo, você tem que fazer algo. Lembra do dia que Ló estava aprisionado e ele levantou 318 pessoas e foi até a terra de prisão de Ló e trouxe Ló novamente? Lembra? Tem momentos que na força humana você vai continuar fazendo, Deus vai usar você para fazer alguma coisa, mas nesse dia o Ló não é um homem o Abraão não é o homem que vai resgatar o Ló, mas ele crê que a oração dele levará resgate para o Ló. Então entendemos que tem coisas que nós conseguimos conduzir. Eu entendo no meu coração que até uma idade dos 15, 16 anos de um jovem, você até consegue dominá-lo. Mas vai chegando uma hora que eles começam a andar com as suas próprias pernas, voluntária ou involuntariamente. Você ensinando ou não, uma hora ele vai começar a viver sozinho, caminhar sozinho. Então eu entendo, irmãos, que no momento que Abraão está orando diante de Deus, ele sabe que o Ló fez a escolha. Na primeira vez o Ló foi levado, é diferente. Quando ainda há uma imaturidade, aquela pessoa, maturidade espiritual, ela é conduzida, e você tem que ir lá, não, vamos lá, essa ideia está errada, cuidado com essa conversinha fiada. Só que nesse caso, quem preferiu ir para Sodoma? Quem preferiu? Foi o Ló. Então, como que eu vou fazer alguém não fazer o que ela quer fazer? Tem jeito? Tem como obrigar alguém a falar, não faça isso? Não tem um ser humano que obrigue outra pessoa, não tem como. Só que ele faz o quê, irmão? Sabendo que agora ele não pode ir lá pegar ele, trazer e colocar no colo, o que ele faz? Deus, resgata para mim. Fala comigo, Deus, resgata para mim.
Tem horas que você pega pela mão e traz junto, mas tem horas que só vai ter o Senhor para resgatar. Não que Deus não foi com Abraão antes, foi. Só que nesse momento, o Abraão não vai até Sodoma. Nesse momento ele confia, Deus, ele foi para Sodoma sozinho. Que o Senhor abra o entendimento dele, que ele enxergue que está errado, que ele feche a brecha para sair daquela terra errada. Diga amém. Então, nossa oração é muito importante. Tem coisas que você pega a pessoa, pega na mão da pessoa do lado assim, ó, tem hora que você pega na mão da pessoa e fala, vamos. Mas tem horas que a pessoa tem que fazer o quê? Ela tem que enxergar o que Deus está mostrando para ela. E vamos falar a verdade, irmãos. Se a pessoa não ouvir a Deus, pouco ouvirá você. Pouco ouvirá o pastor. Por quê? Porque os homens falham, a pessoa acha erro nos outros. Que o Espírito Santo trate do coração, amém? Agora, o que me chama muita atenção é, Abraão sabia quem era o Deus dele. O Abraão sabia que se ele clamasse, ele fala, Senhor, Tu és justo, Tu és um justo juiz. O Senhor sempre faz justiça. Quando você ora, saiba que seu Deus responde. Que Ele faz o que é correto, o que é necessário. Ele abre a boca, Ele fala, o Senhor é justo. Aí diz o versículo de número... Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos ler o 26 melhor. Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, leia, pouparei todo o lugar por amor deles. Então o fato é que o Abraão já teve uma resposta. 50 pessoas justas, libertação para todo mundo, quer dizer, não que um seria justificado, porque um foi justificado, todos foram justificados, mas o Senhor disse que não havia ninguém lá que fosse justo. Porém o Abraão disse, Senhor, se tiver um pouquinho de gente justa, o Senhor vai fazer esse povo pagar? Não, porque se tiver gente justa lá dentro, não pagará. Então a gente tem que entender, irmãos, os nossos podem estar com as ideias mais sujas desse mundo, com teorias, filosofias de homem, pode estar enredado às piores idolatrias do mundo. Acredite que Deus tem poder para livrar essa pessoa. Deus tem poder para livrar a alma dela. Por isso que ele fala, se tiver gente justa, aí tudo bem, não vou me adentrar mais a muito texto, mas lá no versículo 33, diz assim, versículo 33, e foi-se o Senhor, quer dizer, Abraão parou de falar, o Senhor se foi. Quando acabou de falar Abraão, e Abraão tornou, só para a gente entender uma coisa, para título de entendimento, Abraão vai insistindo, conhece esse texto, né? Ele vai insistindo, 40 justos, 30 justos, 20 justos, Senhor, última vez, 10 justos, ele fala sim, se estes tais são justos, toda a terra vai ficar livre por causa da justiça destes tais. Então o fato é que o Senhor dá um veredito, só que a oração do Abraão cessou. Não tem horas que a gente cansa de orar? Fala a verdade, cansa ou não cansa? Às vezes a gente cansa de orar por tal assunto, ou por tal demanda, ou às vezes os anos vão passando, muitos anos, e aquilo parece não ter resolução, não tem uma resposta, parece que não vai dar certo. Pastor, muito tempo passou e eu cansei de orar. Irmãos, o fato que nós temos que entender, a oração de Abraão teve grande valia? Teve. Por quê? Versículo 1 do capítulo 19, versículo depois. E vieram os dois anjos de Sodoma, a Sodoma, melhor dizendo, à tarde. E estava Ló sentado à porta de Sodoma, vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. Olha para o pastor. Quando termina o assunto de Abraão com Deus, Deus faz assim, ó, você aí, ó, querubim, ô serafim, ô anjo Gabriel, ou sei lá, Miguel, quem quer que seja, faz o seguinte, o Abraão estava falando comigo e eu sei que ele quer livrar o sobrinho dele. Vai, por favor, em Sodoma e tire ele e a família dele de lá, diga amém. Agora eu pergunto para você, irmãos, lembra do que Deus falou para Abraão? Se você achar lá tantos justos, esta terra será livre por causa destes justos. Eu acredito, irmãos, que pelo grande amor, por buscar a Deus, por clamar ao Senhor, eu verei minha família aos pés de Jesus. Mesmo que eles não se convertam como eu quero vê-los. Seria tão bom se a gente tivesse todo o familiar junto. Se você, por exemplo, tivesse todos os seus irmãos aqui hoje, faltava lugar, não faltava? Ia precisar de ti na escolinha para a criançada? Ia ou não ia?
Irmãos, o pai, a mãe, o tio, todo mundo junto, nossa, seria uma alegria, mas nem sempre vai ser do jeito que eu penso. Só que o problema é que Deus, volta o versículo anterior, só para a gente não esquecer de uma coisa, e foi-se o Senhor. Quando que o Senhor foi? Quando Abraão parou de orar. Quando que Deus, ele não me ouve mais? Quando eu não falo. Quando eu não oro, Deus, então tá bom, eu estou aqui disposto e solícito por você. Mas você tem que estar fazendo sempre o quê? Sempre orando. Deus, não chegou, mas estou aqui orando, estou intercedendo. Quando ele parou de orar, aí eu pergunto, se ele tivesse insistido um pouquinho mais, Sodoma e Gomorra tinha ficado livre? Podia ou não podia? O próprio Deus respondeu. Só que faltou o quê? Um pouquinho mais de perseverança. Poderia ter orado um pouquinho mais. E às vezes nós olhamos para um quadro que não está dando certo, para uma oração que não está vingando como eu quero, e acho que é hora de desistir. Qual foi a hora que Deus foi? Quando o Abraão parou de orar. Enquanto você estiver orando, Deus está ali para te ouvir. Enquanto você estiver orando, Deus está te ouvindo. Fala comigo, enquanto eu estiver orando, o Senhor está me ouvindo. Parou de orar, quer dizer, Deus parou de me ouvir. Deus parou de ouvir porque ele ficou surdo? Não, por causa que você parou de falar, diferente. Se você orar, ele vai ouvir você. Amém, gente? Segundo exemplo de hoje, vai comigo, por favor, em Êxodo 32. A oração é uma porta eficaz ao coração de Deus. E a oração é um local onde você consegue fechar brechas, amém? O Ló teve uma brecha fechada em sua vida através da oração do tio. O tio orou, clamou a Deus e o Ló teve libertação. Pastor, mas o Ló não deu valor. Gente, tem pessoas que não valorizam, né? Vocês conhecem a história do Ló, como terminou, foi triste. Mas a parte dele foi, a parte de Abraão, melhor dizendo, foi feita. Você tem que orar, mesmo que a parte que, talvez ainda que tenha tido misericórdia, se essa pessoa se perder, a culpa não é sua. Mas aquela pessoa que não deu valia, mas eu tenho que continuar orando até o fim. Amém? Êxodo 32, versículo 7. Êxodo 32, 7. Vamos ler? Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito, se tem... Gente, tem um fato importante nessa leitura. Ele disse assim: vai, porque o teu povo se corrompeu. O povo era de Deus ou de Moisés? Me ajudem aí agora. O povo é de Deus. Mas o que Deus fala para Moisés? Este povo que está com você é teu. Você que é espiritual tem responsabilidade sobre quem não é. Eu vou falar de novo. Você que é espiritual, quem é espiritual, diga amém. O que significa uma pessoa espiritual? Pessoa espiritualista? Não, uma pessoa espiritual é uma pessoa de oração, uma pessoa que crê na palavra, uma pessoa de fé, uma pessoa que sempre está se colocando na brecha. Essa é uma pessoa espiritual, que se afasta do pecado, uma pessoa que faz aquilo que é correto, aquilo que o evangelho ensina, que ama, que perdoa, amém? E essa é a pessoa que ela é espiritual, que enxerga no mundo espiritual. O Senhor olha para Moisés e fala: Moisés, o teu povo está se desviando. E vamos falar a verdade, é tão triste quando a gente vê os nossos piorar. É ou não é? É doloroso ver um daqueles que amamos piorando. Ao invés de melhorar, estão piorando. Aí Deus fala: Moisés, vai logo lá que esse povo seu aí está perdido. Deus colocou uma responsabilidade sobre Moisés que aparentemente parece ser de quem? Porque o povo é de quem? Mas Deus cobra Moisés: o povo é teu. Você tem família? Você ama ela? Você ama seus familiares? Você que é espiritual tem o quê? Uma responsabilidade. Você não é responsável da pessoa em si, do que ela faz, mas você é responsável espiritual, porque você tem visão. Você tem amizade com Deus. Você está vendo que a pessoa tem uma brecha, mas ela não vê. Lembra que eu comecei falando? Tem gente que não enxerga a brecha, mas você está enxergando. Vamos fechar esse negócio, vamos lutar por isso. Amém? Aí o versículo seguinte, o próprio Deus continua falando: e depressa este povo fez o quê? Se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si o quê? Um bezerro de fundição, e perante este bezerro eles fazem o quê? Se inclinam e se sacrificam-lhe e disseram:
estes são os teus deuses, ó Israel, que atiraram vocês da onde? Irmão, eles tiram a grandeza do nome de Deus e começam a falar, quem fez a obra foi esse fulano, quem fez algo por mim foi essa igreja, quem fez algo por mim foi esse pastor. Eles tiram o mérito, a glória de Deus e atribuem para quem? Para eles, porque eles começam agora com a idolatria deles, a amar estes deuses, dizendo, foi este bezerro de ouro que nos livrou daquele mal. Irmão, se algum dia Deus fez algo através de uma pessoa por você, ore por aquela pessoa, mas nunca se esqueça que quem estava lá cuidando de você era Deus. Não se esqueça que toda obra é do Senhor. Versículo seguinte, aí diz, disse mais o Senhor para Moisés, tenho visto a este povo, e este povo é um povo que, gente? Obstinado, duro, esse povo não presta atenção no que faz. Agora, pois, agora eu quero que você preste atenção, porque isso aqui talvez a gente nunca tinha entendido dessa maneira. Deus falando para Moisés, agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles. Olha um pouquinho o pastor, gente. Você entendeu o texto? Você entendeu? Para a gente poder ir diretamente ao ponto. Deus perguntou, eu posso ficar irado com esse povo? Nossa, pastor, o Moisés era tão importante. Não é que Moisés era importante, Moisés tinha comunhão com Deus, irmãos. Lembra que eu falei no começo da mensagem, no momento antes de começar a leitura, tem orações que podem mudar o parecer de Deus. Deus pode mudar por causa de uma oração minha. Uma oração que eu faço, Deus pode mudar, irmãos. Ele é justo, amém, irmãos? Ele é justo. Ele fala assim, ô Moisés, deixa eu ficar com muita raiva deste povo, porque eu vou acabar com este povo. Aí leia comigo lá, e os consuma, e eu farei de ti uma grande... Gente, isso aqui é muito forte, irmãos. Eu espero em Cristo que não haja equívoco no que eu vou te falar. Mas isso aqui é muito sério. Lembra quando Abraão, em Gênesis capítulo 12, Deus fala assim, Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela, que eu farei de ti uma grande nação. O que o Abraão fez? Deixou o pai, deixou a mãe. Caso importante que temos que entender, chega uma hora que o cordão umbilical tem que fazer o quê? Tem que se cortar, começar a caminhar com Deus, andar confiante em Deus. Ele sai da sua casa e Deus faz dele uma grande... Sabemos bem disso, somos todos filhos em Abraão, sabemos disso. Só que agora o Senhor fala assim, viu? Ô Abraão, se eu destruir esse povo, eu vou preparar um outro povo para você. Vou preparar um povo que vai ser obediente. Vou preparar alguém que vai ser de Deus. Vou preparar alguém que vai ser diferente desse povo obstinado aqui. Fica tranquilo, Moisés. É só você falar para mim que não vai querer cuidar desse povo mais, que eu vou meter fogo aqui e vou te dar uma grande nação. Moisés estava preocupado consigo mesmo? Vamos falar a verdade, irmão. Deus fala assim, ó, se você quiser. Gente, isso aqui, por favor, não me interprete mal, mas Deus deu uma alternativa para Moisés. Irmão, se você andar com Deus, Deus vai te dar uma alternativa. E a alternativa é muito coerente a alguém que tem um coração de pai. Porque o Moisés pensa nele mesmo. Vamos ler o texto, você já vai entender se sim ou não. Versículo de número 11. Vamos junto? Porém, Moisés fez o quê? Súplica é o tipo do quê? É um tipo de oração. Ele faz uma oração ao Senhor, seu Deus, e diz, ó Senhor, por que se acendeu o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Porque hão de falar do que, gente? Aos egípcios, dizendo, para mal os tirou para matá-los, os montes, e para destruí-los a face da terra? Torna-te da tua ira, do teu furor, e arrepende deste mal contra o teu povo. Irmão, o Moisés faz uma oração dizendo, Senhor, eles erraram. Sabe aquela oração intercessória? É a oração de Moisés. O Moisés está mandando assim, Deus, manda fogo nesse povo aqui. Vamos falar a verdade, tem gente que não dá vontade, Deus, manda fogo. Fala a verdade, quem já pensou em mandar fogo na cabeça de uns 3, 4 aí? Deus, meu Deus, que morra de uma vez. Só que Moisés faz o quê? Senhor, não deixe isso acontecer, porque se ele se perder é o seu nome, Senhor. Gente, você entendeu o nível de comunhão? Quem anda com Deus em oração, irmão, tem autoridade diante de Deus.
Senhor, olha, eu estou aqui, o Senhor fez grande obra. Versículo 14, para a gente terminar essa parte. Então, por favor, bem alto, o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer. Ou seja, a oração de Moisés fez que o Senhor voltasse uma sentença. Como assim, pastor? Sim. Tem sentenças que são ditas, como propriamente falando, sentença é sentença. Foi dado sentença, quer dizer, isso aqui vai ter que ser cumprido conforme a sentença. Só que a oração, ou seja, a reivindicação de Moisés, fez Deus voltar atrás sobre aquele povo. Talvez aquele familiar teu tenha uma sentença. Vamos pensar bem longe assim, mas tem algum familiar seu que você sabe que tem uma sentença, só de pensar na vida que essa pessoa vive? Conhece gente que diz, pastor, se essa pessoa hoje, com a maldade que essa pessoa vive, com as práticas que ela tem, com aquilo que diz respeito ao Senhor, não é a igreja, não é a pastor, não é nem para você, ela pode não gostar de você e amar muito Jesus, amém? Não é verdade? Ela pode amar muito Jesus, em contrapartida que quem ama Jesus deve amar o próximo também, mas tudo bem, vamos levar em consideração que a pessoa seja uma boa pessoa, amém, gente? Só que ela tem uma sentença, a pessoa faz isso, trai, adultera, mente, engana. Um dia minha esposa falou de um familiar, falou assim, meu amor, esse fulano aqui, olha, quando tiver que acertar as contas, a conta vai ser cara. Eu disse, pior que é, e é verdade. Tem pessoas, se você olhar, você fala, puxa vida, esse aqui quando tiver que se acertar com Deus, vai ter alguns BOs para assinar, vai ter muita coisa para resolver. Só que eu acredito que a nossa oração pode mudar a sentença de um irmão. Pode mudar a sentença de uma mãe, de um pai, amém, gente? Pode mudar a sentença de um filho, pode mudar a sentença de um cônjuge, amém, gente? Se Deus mudou a sentença de uma nação de mais de 3 milhões de pessoas, por que Deus não pode ouvir aqui, né, as minhas orações em favor daqueles que eu amo? Então a nossa oração tem valor. O que Moisés está fazendo? Se pondo na brecha. O povo não enxergava essa brecha, mas Moisés, ele viu a brecha e foi fechar. Você está vendo brecha, não adianta ficar contra, você tem que ajudar a tirar aquela pessoa daquela brecha, tirar aquela pessoa daquele lugar errado, você tem que orar por isso, amém, gente? Terceiro exemplo, Daniel, capítulo 10, versículo 12. Daniel, ele teve uma visão de Deus e ele ficou atônito, apavorado com a visão de coisas sérias que aconteceriam. Lembra que ele fez um período de jejum de 21 dias? Lembra disso? Quando terminou os 21 dias de oração, terminou os 21 dias de muito jejum, de muito clamor, de muito coração quebrantado diante de Deus, veio uma resposta do céu. Daniel 10, versículo de... Daniel 10, 12. Vamos ler junto com o pastor? Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Leia, e eu vim. Ou seja, a oração de Daniel fez o céu se mover. Agora, já preguei isso aqui, até uma campanha fizemos uma vez sobre esse propósito de oração, mas vamos pensar o seguinte, irmãos, se o Senhor disse que o primeiro dia de oração de Daniel já teve resposta, porque levou 21 dias para ele chegar? Porque o anjo ficou 21 dias para chegar a falar com ele? Quem conhece um pouco da história vai se lembrar. A Bíblia fala que no mesmo dia que sai o anjo, porque é assim que funciona. Biblicamente falando, nós temos muitos textos que nos dão esse entendimento. Que quando o anjo vem, ele vem ministrar algo. Ministrar o quê? Algo que Deus quer. Seja uma sentença positiva ou até negativa. Ele vem para ministrar. E quando o anjo sai, Deus ouve a oração de Daniel, e o anjo então escuta o Senhor. Daniel acabou de fazer uma oração e eu tenho que responder ele. Vai lá e responda a ele, diga que eu sou com ele, acalma o coração de Daniel, diga para Daniel que eu estou com ele, eu ouvi a oração dele. Aí o anjo sai, só que esse inteirinho de 21 dias tem uma guerra espiritual. Quando nós temos guerras espirituais, nós temos que compreender que leva um tempo até a batalha ser vencida. Você está com o seu corpo aqui, diga eu estou. Quem não está, fala amém. Quem está com o corpo presente aqui, tá? Quem está com o corpo presente, diga eu estou. Quem está com a mente aqui também?
tá? Que bom que você está, não só o corpo, mas a tua convicção, tua mente também está aqui. Mas o fato é, passaram-se 21 dias, e chega o anjo, rapaz, já viu alguém chegar a contar alguma coisa para você cansado? Já teve assim um filho, sei lá, alguém, viu? Rapaz, cheguei, viu? Mas foram 21 dias de batalha espiritual. A Bíblia fala que foram 21 dias que o príncipe da Pérsia, conhecido como até mesmo um demônio, se opôs para impedir a nova do céu para Daniel. Então quer dizer que vai ter momentos que eu estou orando, jejuando, me consagrando e parece que nada está acontecendo. Diga, vai acontecer. Ou seja, quem tem visão das coisas de Deus, quem entende a vida espiritual, não enxerga só no natural. Daniel continuou orando, ainda que ninguém veio trazer resposta, ainda que nada tivesse acontecido, ele continuou orando e jejuando, buscando a Deus, até que a resposta chegasse. Diga comigo, a resposta vai chegar. Ou seja, passou aquele período de oração, passou aquele longo período, passou, mas não vai acontecer nada? O senhor não vai fazer nada? Talvez o anjo estava lá, eu estou tentando chegar, mas estou lutando com os demônios. Quando você começa a combater espiritualmente, a tua guerra passa-se do campo natural para o espiritual. Aí você sabe que o campo espiritual também reflete no natural. Você sabe que a batalha, ela começa a parecer ficar mais árdua com a intenção de você parar de lutar espiritualmente. Você parou de lutar espiritualmente, você está dando a brecha que o diabo queria. Por isso, irmãos, não leve em consideração o natural com o espiritual. Quem é de Deus enxerga a batalha por um todo, tanto a natural quanto a espiritual. Deu para entender? Quinto exemplo de hoje, abra Jó 42, 7. Quem está entendendo, diga amém. Está entendendo mesmo? Se nós orarmos a Deus, irmão, Deus nos dará condições de fechar as brechas. Tem coisa errada, Deus vai nos ajudar, amém? Jó 42, 7. Preguei esses dias esse texto, eu vou falar bem rapidinho dele. Jó 42, 7. Os amigos de Jó eram amigos da onça, que trazia a palavra de Deus, só que a intenção era condenar a vida de Jó. E Deus ficou muito chateado com a atitude deles. Diz o versículo 7. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Aí Deus dá uma direção: tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e vá ao meu servo Jó. Para aqui e olha um pouquinho o pastor. Ele pede que estes homens façam o quê? Pegue bezerros, pegue carneiros. Para que fazia isso? Para oferecer holocausto, sacrifício. Aí eu pergunto, quem que está doente na história? Os amigos ou o Jó? O Jó. Inclusive a Bíblia fala que ele está com uma doença mortal, da cabeça à planta do pé. Quem está precisando de sacrifício aqui? Você entendeu, né? É o Jó. Mas Deus fala, vai falar com aquele homem que vocês atacam, para que ele ore por vocês. Vou fazer uma pergunta para vocês. Eu vou falar de mim, você fala de você. Você já falou mal de pastor? Na tua vida, não agora, né? Agora você é crente, amém? Quem falava, esses mentirosos, sem vergonha, que falava assim, esses pastores que andam com a Bíblia debaixo do braço. Quem já falou mal? Eu vou levantar minha mão, já falou mal? Irmãos, esses homens que foram falados mal, como a Bíblia fala que os amigos falavam mal da vida de Jó. Deus só vai aceitar estes homens agora quando procurarem o homem que tanto eles falava mal. Aquele homem que a pessoa ficava do contra é a pessoa que vai orar para que a vida deles mude. Ou seja, a sentença de Deus, você acabou de ler comigo, qual que é a sentença de Deus para os amigos de Jó? Era a ira de Deus. Quer dizer, irmãos, que a ira de Deus é coisa séria. A ira de Deus sobre Sodoma foi destruição, foi séria. Então quer dizer que a ira de Deus contra os amigos aqui de Jó seria séria. Só que Deus disse, se vocês forem lá falar com aquele homem, que vocês viveram atacando todo o tempo, e ele orar por vocês, eu volto a aceitar vocês. Então às vezes a pessoa mais inesperada é a pessoa que vai fazer uma oração que vai me tirar do calabouço, que vai me tirar da má existência, dos erros que eu cometi.
Então, nunca duvide, irmãos, que aquela pessoa que você mais condenava, a prática ou a atitude dela, talvez é aquela pessoa que vai orar por você. Pastor, mas aquele fulano não presta. Não se preocupe, se aquele fulano receber uma oração sua, ela vai se converter. Deus vai aceitar ela a partir da sua oração. Amém? Volte comigo ao texto, versículo de número 9 agora. Perdão, vamos direto ao 10 que é mais rápido. E o Senhor virou, ou mudou o cativeiro de Jó, quando orava por quem? Ou seja, os amigos levaram os sacrifícios, né, que eram os cordeirinhos, e quando entregou o Jó, Deus mandou falar para você que você deve fazer um sacrifício por nós. Quem está precisando de ajuda? Lá os amigos. Quem está precisando de ajuda? Humanamente falando, olhando, é o Jó que está lascado, o Jó que está doente, o Jó que está morrendo, o Jó que perdeu tudo, o Jó que perdeu filhos, o Jó que não tem dinheiro, o Jó que está raspando o corpo. Ele fala assim, se você orar por nós, quer dizer, independente do problema daquele que Deus escolheu, se você tem problemas, tem dificuldades, não se preocupe achando que só porque você tem problemas, Deus não pode ouvir você. Problemas todos nós podemos passar, mas a tua comunhão com Deus tem que ser verdadeira. Porque a comunhão que Deus tinha, que Jó tinha com Deus, quando ele abre a boca, o que acontece? Ele começa a orar pelos amigos, o quadro dele muda, e o quadro dos amigos mudam também. Amém, gente? Você entendeu a profundidade desse texto? De que aqueles que ele criticava foi quem orou para que eles estivessem livres da ira de Deus? Sabia que tem familiar nosso que fala mal da gente, que a gente vem para a igreja? Não tem gente que da tua família, familiares, né? Família não, mas às vezes até na família. Você vai na quarta-feira, quem está cansado já? Fala a verdade, pastor, final de ano, vai chegando, a gente cansa o corpo. Cansa ou não cansa? Cansa o dia, é pesado. Você vai fazer o que na igreja? Eu vou buscar a Deus, porque um dia você vai precisar e eu vou orar e Deus vai me usar. Então, quer dizer, ele está se predispondo a Deus para poder orar por quem precisava e diretamente. Já viu falar de ricochetear? Sabe ou não? Ele orou para lá, mas a bênção caiu cá. Irmãos, quando você ora por alguém, você não está abençoando só por quem você ora, você também abençoa a sua vida. Então, feche brechas, que isso vai ajudar a fechar brechas aonde? Também na sua vida. Você fecha brechas na vida dos outros, mas você também fecha na sua. Deus abençoa também você. Quem entendeu, diga amém. Último exemplo que eu vou falar, João capítulo 11, versículo 39. Vocês lembram bem da morte de Lázaro, certo? Lembram? Lázaro morreu, chamaram Jesus. Jesus está diante de um quadro, de uma tremenda tristeza, por saber que o povo já tinha enterrado o Lázaro, porque já fazia quantos dias de morto? Lembram? 4 dias de morte. Quer dizer, Jesus não chegou, e se chegar agora também já não vai adiantar? Irmãos, cuidado, hein? Você pode achar que não dá tempo, mas o tempo para Deus, irmão, não é igual ao nosso. João 11, versículo de número 39. Se você achou, diga achei. Vamos ler? Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, o que ele faz? Uma oração. Graças te dou, porque o Senhor me ouviu. Olha um pouquinho, pastor. O que impede Lázaro de ressuscitar? O que impede famílias de ressuscitar? O que está escrito aqui, irmãos? Havia uma pedra posta na frente do sepulcro. Irmãos, entenda que existem pessoas que elas colocam empecilhos, porque são murmuradoras. Se você puder, hoje, diante de Deus, assim como eu também preciso sempre, Deus, pedir a Deus, Deus, coloca aqui uma guarda na minha boca, me parar de murmurar. E outra coisa que faz você ficar triste, você pode não murmurar com a boca, mas murmura com o pensamento. Na tua cabeça, na tua ideia, no seu pensamento, no seu coração, você tem palavras, você não fica murmurando. Você não fica de cabeça baixa, você não fica triste. Podia estar melhor, mas podia estar bem pior. Quem acha que sem Jesus podia estar pior? Bem pior estaria. Mas você está com Jesus, ou seja, ainda dá tempo. Pastor, mas faz tempo, já até passou o tempo. Não passou não. Tira a pedra. Qual que é a pedra? Incredulidade.
Se você tirar a incredulidade do seu coração, você vai ver a pedra ser tirada e o que está morto ressuscitar. O que está destruído ser renovado. O que está perdido, achado. Amém? O que se desviou se encontrará em Cristo. Quando, pastor, isso vai acontecer? Quando você tirar a pedra da murmuração. O que a Marta falou? Senhor, fica tranquilo, ele já está 4 dias morto. Aí Jesus faz essa oração dando graças. Só que ele não terminou essa oração. Olha que bonito. Parei no versículo 42, né? Diz assim, eu bem sei, leia comigo na oração de Jesus. Eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa do quê? Da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Olha um pouquinho, pastor, tem momentos, você não precisa mostrar nada para ninguém, você não precisa mostrar que crê para alguém, só que tem pessoas que têm que ver a ação de Deus na sua vida. Talvez você não consiga fazer ninguém mudar, mas quando olhar, fala teu nome, quando olhar para o Jefferson, puxa, como o Jefferson mudou. Como ele é diferente, antes era bruto, era ignorante, era uma pessoa truculenta, era uma pessoa explosiva, era uma pessoa que mentia, enganava, trapaceava. Olha como mudou a vida do Jefferson. Quer dizer, Jesus não tinha isso, mas tinha multidão ali que queria fazer o quê, irmão? Ver o milagre? O que vocês acham? Tinha gente que queria zombar, quero ver esse tal de Jesus levantar. Tem espíritos malignos tentando assim você, quero ver se a tua oração vai resolver, quero ver teu casamento restaurado, quero ver se você vai conseguir ver sua filha sarada, quero ver se você vai ver teu filho curado, quero ver se você vai conseguir ver seus filhos sair do desvio que eles estão hoje. É assim que o diabo age. Só que Jesus faz uma oração, e nessa oração a Deus, ele faz que todo o povo saiba que Deus sempre ouve a oração dele. Então, quer dizer, tem momentos que a sua oração ela tem que ser pública. Quando você entende o que eu estou falando, que não é para você orar para as pessoas acharem bonito, mas Jesus fez isso para todo mundo entender. Sempre que eu oro, Deus me escuta. Para quem é incrédulo entender, se Jesus levantou o Lázaro, o que é para ele uma dor no meu dedo? O que para ele é uma dor no meu pé? Amém, irmãos? Você entendeu isso? A multidão que estava ali, eles estavam incrédulos. Jesus fala, Senhor, te dou graças, porque o Senhor sempre ouve minha oração. Não há uma oração que eu faça que o Senhor não responda. Versículo 43, e tendo dito isso, clamou, mais um ato de oração, mais um ato de abrir a boca com fé, com grande voz e dizendo, Lázaro, vem para fora. O defunto então... Mas agora o defunto não é defunto mais, agora é o vivo. Lázaro sai, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço, e disse Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Vou perguntar para você, você acha que teve gente que creu a partir daqui? Teve mudança? Por quê? Porque o Senhor operou naquela oração. Na tua oração Deus pode mudar uma sentença, na tua oração Deus pode livrar alguém da morte, na tua oração você pode levar alguém a ser salvo, você pode livrar alguém em nome de Jesus. Leia o 45 para a gente poder terminar e orar, leia bem alto. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto que Jesus fizera, creram nele. Ô irmão, tua oração nunca vai ser invalidada. A sua busca nunca vai ser invalidada. Só será invalidada se fizer como Neemias, né? Chegar no meio do caminho, alguém te chamar, você desistir. Aí invalida. Mas se você for firme até o fim, confiante em Deus, o que você acabou de ler? Muitos vão crer também, olhando para o milagre que aconteceu com você. Quem entendeu, diga amém. Ou seja, gente, o que está faltando a gente fazer? Se colocar na brecha. Tem gente que enxerga a brecha? Não, mas você é espiritual, você está enxergando que tem uma coisa errada, tem que se pôr na brecha. Está vendo um filho que está deixando brecha? Se põe na brecha. Está vendo o cônjuge abrindo brecha? Faz o quê? Se põe na brecha. Deus vai ouvir sua oração, vai livrar teu marido, amém, irmã? Vai livrar tua esposa, irmão, amém? Vai livrar teus filhos, pai, vai livrar teus filhos, mãe, vai livrar seus pais, seus irmãos. É nessa fé que nós estamos aqui, colocando a nossa família no altar. Como que faz, pastor, essa campanha? Orando. Nós oramos crendo. Numa oração, quantas sentenças foram mudadas hoje? Quando eu digo hoje, é no sentido dos textos que aprendemos. Quantas sentenças?
Para Deus mudar a sentença do quadro do qual você vai orar, não é impossível. É muito possível, só que você tem que orar. Amém, irmãos? Pode parecer, né? O pastor Jaime sempre fala, oração não é um monólogo. Monólogo é falar sozinho. Quem já falou sozinho? Quem já falou sozinho? Dia desse eu estou passando pelo escritório, estou passando por... A Andrei estava falando sozinha lá, né? E às vezes minha esposa falou comigo, não, eu estava conversando comigo mesmo. Tem gente que é meio doido assim mesmo. Brincadeira. Falar sozinho, irmãos, a oração não é um monólogo. Oração é um diálogo. Você fala com Deus e Deus fala com você. Ele ouve a sua oração. Que você possa ir para casa hoje, como Jesus fez. Jesus disse, obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre me ouve. Amém? Vamos aplaudir Jesus? Pode recolher os pedidos, e você de casa também que tem um pedido de oração, você que acompanhou na madrugada, você que está agora acompanhando pela rede social, temos o contato de WhatsApp, você pode enviar seu pedido de oração, porque uma oração desse pastor aqui, uma oração dessa igreja pode mudar, amém, irmãos? Uma oração dessa igreja, quer ver, ó? Põe para mim, por favor, aí, filho, até que o pessoal pega o pedido aqui, segundo Crônicas 7,14, segundo Crônicas 7,14, leia comigo aqui, ó, vai passar na tela para você, segundo Crônicas 7,14, leia, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer o quê? Se humilharem e orarem e buscarem a minha face, e estes se converterem dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Diga graças a Deus. Então a nossa oração, sai de casa, nossa oração aqui, nós não somos melhores que ninguém, nós não estamos mais à frente de ninguém, mas nessa casa que o Senhor disse que aqui é chamada casa de oração, nessa casa de oração, quando nós oramos, Deus opera. Então venha você também fazer essa oração com a gente. Você não pôde vir ontem, no caso, para quem está assistindo a madrugada de quinta, venha na próxima quarta, 9, 14 e 19h30, vamos nos reunir nessa casa e Deus vai mudar a sentença. Amém, gente? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Você de casa também ore junto conosco. Senhor Jesus, nós te bendizemos por tudo que tu fazes. E em nome de Jesus nos colocamos, ó Pai, pedindo a tua mão poderosa sobre os nossos. Quantas vezes, ó Deus, nós esquecemos, avalia que há uma oração. O poder que há, ó Deus, de se achegar ao Senhor. Por isso, eu chego diante de Ti com ousadia. Diga, Senhor Jesus, eu me achego diante de Ti com ousadia. E eu creio que a partir de agora, a minha família está no Teu altar pela minha oração. Em nome de Jesus, coloque sua família no altar agora. Você tem esse direito diante de Deus. Pai, eu quero, meu Deus, como o Senhor fez com Abraão, que ele orou pelo seu sobrinho e o sobrinho teve libertação. Pai, eu oro pelos meus familiares que precisam se libertar. Eu oro por eles, ó Deus, que estão como o Ló, perdido em Sodoma, perdido em Gomorra, perdido na bebida, na droga, perdido na prostituição, perdido, ó Deus, nas práticas imorais, lascívias, pessoas, ó Deus, que estão levadas às maiores sujeiras imorais desse mundo. Eu peço, Senhor Jesus, tira ele da droga, tira da boca de fumo, tira a pessoa da casa de prostituição, tira a pessoa, meu Pai, do mar, ó Deus, que levou essa pessoa ao pecado, tira ela de lá, Senhor. Eu oro como Moisés, me colocando, meu Pai, diante do Senhor em favor da minha casa. O Senhor disse, esse é teu povo. Você sabe, irmão? Você sabe, irmão, qual é teu povo? Diga, esse é o meu povo. Eu digo o sobrenome da minha família e você diz o teu. Senhor, eu apresento os Mendes, eu apresento os Rodrigues, os de Quadros Machado, eu apresento eles ao Senhor. Esse é o meu povo, Pai, esse é o povo que o Senhor me deu, o povo dos Rodrigues. Oh meu Deus, em nome de Jesus, visita eles, Pai, desde o mais novo até o mais velho, desde, ó Pai, de avózinha, desde, meu Pai, o vô até as crianças, até aquelas que estão grávidas. Jesus, visita agora a família, visita, Senhor, e não deixe que os pecados, que os erros cometidos os afastem do Senhor. Pelo contrário, que eles se convertam,
que eles deixem os maus caminhos, que eles deixem o caminho de pecado, que eles deixem os caminhos, ó Pai, da morte, e andem com o Senhor. Oro, meu Deus, em nome de Jesus, assim como o Senhor diz em sua palavra. Daniel começou a orar, e Deus deu resposta. Você deve orar também, dizendo: Senhor, eu estou aqui orando, mas a resposta não está chegando, mas eu vou insistir nessa oração. E essa guerra é espiritual, irmão, ou irmã, essa guerra é espiritual. Então, em nome de Jesus, nós também travamos uma batalha espiritual, e dizemos que Satanás, com as forças do inferno que se levantaram contra nós, o príncipe da Pérsia, que leva o marido a ser duro, a esposa a ser dura, que leva os filhos a serem rebeldes, em nome de Jesus, em uma só voz nós dizemos: sai da nossa casa, sai da nossa vida, espírito de prostituição, espírito de adultério, espírito que leva brigas para dentro de casa, que coloca marido contra esposa, esposa contra marido, que coloca os filhos em contradição ao ensinamento dos pais. Nós dizemos: saia, saia espírito do mal, saia espírito de briga, saia espírito de ódio, espírito que quer fazer o filho ser como o pai era. Muitos estão agindo assim, dizendo que vai ser igual ao pai, igual à mãe, que vai ser igual ao avô, que era ruim, que era duro. Saia com este espírito, sai com este espírito maligno, com esse desejo de briga, com esse desejo de ódio, com essa frieza no casamento. Sai agora, demônio que foi pago na Mata Virgem, demônio que recebeu oferenda, que com 2 bonecos de fantoche colocou um de costas para o outro, colocando, fisgando essa pessoa com agulhas, e essa pessoa está doente. Eu digo: feitiço, eu quebro você agora, feitiço, eu quebro você, macumba, eu quebro você, coisa feita, coisa mandada, coisa enviada do inferno, que faz que essa pessoa seja dura, que faz que essa pessoa não tenha olhos mais para o marido, que não faz que essa pessoa tenha olhos para a esposa. Sai agora, em nome de Jesus. Não vai permanecer, não vai continuar. Todo mal que está nessa casa, colocando essa pessoa numa depressão, numa tristeza, numa doença, em nome de Jesus, nós dizemos: saia agora, em nome de Jesus. Você, meu irmão, que já foi caluniado, você que já passou por calúnias, como Jó foi caluniado de tantos erros, mas é hora de você orar pelo perseguidor, é hora de você orar por quem te perseguiu, é hora de você orar por quem quer mal de você. Diga: Senhor, visita essa pessoa, visita o pai que quer mal do filho, visita a mãe que quer mal do filho, visita, meu Deus, a esposa que quer mal do marido, o marido que quer mal da esposa. Que essa pessoa se arrependa, que essa pessoa mude seu parecer, que essa pessoa seja transformada. Pai, eu coloco nas tuas mãos nossa casa, eu coloco nas tuas mãos a nossa família. Oh Senhor, a nossa casa pertence a ti, a nossa casa pertence ao Senhor, ó Deus, e eu creio, Jesus, que as nossas orações movem o céu. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Levante as suas mãos num ato de adoração, diga: Senhor, a minha família está no teu altar, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creio no poder dos joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração. Como creio, Senhor? Eu creio no poder das mãos que se levantam, eu creio no poder da oração. Diga bem alto: eu vou, Senhor. Vou levar meus problemas a Deus. Senhor, entregar todos eles ao Senhor. Entregar meus problemas a Deus. Jesus. Abençoar minha família, minha casa e meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Sim, eu creio no poder da oração. Para terminar, vou levar meus problemas a Deus. Vou levar meus problemas. Diga com fé, creia. Senhor Jesus. Entregar meus problemas a Deus. Eu vou abençoar minha família, Senhor. Abençoar minha família, a minha casa, meus irmãos.
pois eu creio no poder da oração. Ah, como eu creio, Jesus. Sim, eu creio no poder da oração. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus e aplauda Jesus com alegria. Aplauda Ele com amor e devoção. Aleluia. Glória a Deus. Creia que sua oração foi recebida e não desista até vê-la cumprida. Amém, irmãos? Sente-se, por favor. Os amigos de casa, fiquem na graça de Deus. Esperamos você aqui na nossa igreja. Venha nos visitar. Estamos orando para que toda Pato Branco seja uma bênção. Você que mora fora daqui de Pato Branco, tem acesso nas redes sociais, tem acesso até mesmo através da televisão. Onde você estiver, que a bênção de Deus chegue até você, a sua casa, em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus? Deus abençoe os amigos de casa. Fiquem na bênção de Deus.